Salve Maria Santíssima, resolvi gravar esse vídeo a respeito da grande Teresa d'Ávila, uma santa que particularmente no começo da minha caminhada eu tive a graça de ler o Castelo Interior, o Moradas, e desde então foi criada no meu coração ali uma devoção, tanto que tem uma filha minha que chama Teresa Maria, né? De Santa Teresa d'Ávila da minha parte, Santa Teresinha da parte da minha esposa e Santa Teresa de Calcutá do nosso carisma, que é a Baluarte. Mas ontem, estudando um pouco sobre Santa Teresa d'Ávila, eu toquei em coisas profundas que eu quero trazer para vocês. Então, esses dois segredos ocultos que Deus revelou a Santa Teresa d'Ávila, que não revelou a todo santo, né? Um segredo pode ter revelado ou outro, mas para ela foi os dois. E isso nos leva a ter uma admiração maior ainda por essa santa. Santa Teresa que sai da normalidade no seu tempo. Você olha para a configuração de Santa Teresa com Cristo, né? Santo Ambrósio fala isso, que Jesus ele tem pai e não tem mãe. No tempo eterno e no tempo temporal ele tem mãe, mas não tem pai. E se você olhar para os carmelitas, você vai ver isso também. Tem pai no início, que é Elias, mas não tem mãe. E com Teresa d'Ávila, o Carmelo ganha uma mãe, mas sem pai. Tal foi a configuração dessa mulher, tal aquilo que ela veio trazer para a Igreja Católica. Então, o primeiro segredo que Jesus revela para ela é a questão do dia e da hora da sua morte. O segundo segredo que Deus revela a Santa Teresa d'Ávila é que ela seria salva. Então, quando você olha isso, eu quero aprofundar o nosso olhar na dimensão de que, a partir do momento que ela toca nessa realidade, ela poderia afrouxar sua entrega, porque Deus é justo e se Deus falou que ela seria salva, Deus teria que honrar essa promessa. Só que esse atributo de Deus da justiça que faz com que o homem tema essas duas coisas, o dia da morte que o homem não sabe e se vai ser salvo ou não. Tanto que muitos santos tremiam diante dessa pergunta, diante até do transe da morte. Mas em Santa Teresa d'Ávila você vai vendo que ela vai se esforçando, se penitenciando ainda mais. Santa Teresa tinha um voto de fazer tudo com perfeição. O padre Paulo Ricardo, quando trabalha o temperamento, trabalha que Santa Teresa d'Ávila era sanguínea, e olhando para o sanguíneo ele é muito relaxado, né? Ele faz as coisas e não vê a hora de acabar para já mudar de coisa. Então, quando você olha para Teresa d'Ávila e vê esse voto dela de tudo que ela fizer fazer com perfeição, você vai vendo que ela está impondo para ela uma disciplina. Hoje as pessoas usam do temperamento para não se converter, como álibi para um pecado, como álibi para um desvio de caráter, como álibi para tudo aquilo que vai sendo motivo na sua ação para pedir desculpa ou para... Então a pessoa, não, mas é porque o meu temperamento é assim. Ah, mas porque... Não tem porquê, né? Se existe um desvio no teu temperamento, algo que não é coerente com a graça de Deus, com uma vida em Cristo, com uma criatura nova, é preciso uma violência. Isso você vai encontrar nesse voto que ela fez. Santa Teresa, ela não se contenta com não cometer pecado mortal, que é o que basta para se salvar. Nem se contenta também em não cometer mais pecado venial advertidamente, que é o que já excede. Mas ela fez um voto para Deus de que as suas ações buscassem sempre o que fosse maior, mais perfeito e mais santo. Santa Teresa também, ela ultrapassa na obediência,
que é o que basta. Nem só se conforma com a vontade de Deus, que já é algo elevado, que já não é... Aqui a gente já trava na conformidade com a vontade de Deus, aqui a gente já não cresce, já fica atolado, porque a gente até obedece os mandamentos, mas ali quando você vai se conformar com tudo aquilo que Deus vai mandando, geralmente o ser humano grita, ele esperneia, porque nós somos uma geração melindrosa que não tem estrutura para subir o Calvário com Cristo. Então ela se conforma também com a vontade de Deus, que já é algo elevado, mas ela também ultrapassa nesse sentido, transformando de tal modo na vontade divina que ela e Cristo viviam e amavam com um só coração. Por isso que o serafim vem e transpassa o coração dessa mulher, porque o coração dela e o coração de Cristo se tornam um só. Para uma alma se salvar, basta tratar da salvação própria, cuidar de si mesmo. E se tratar bem da salvação e reformação das almas alheias, se tiver um cuidado ainda com as almas, dentro do limite do seu estado, já é estupendo. Só que Santa Teresa ela vai além de buscar a sua salvação, além de cuidar das almas alheias, ela excede. Teresa não só se contenta com tratar da própria salvação, que é o que basta, nem com tratar da reformação e perfeição das almas alheias, dentro do seu estado, que é o que excede, mas exercendo os limites de mulher, passou a ser doutora da igreja e a escrever livros de perfeição, e a ensinar e alumiar o mundo em pontos de espírito e contemplação altíssimos, a que nenhuma pena antes de sua tinha chegado. Pena aqui, a caneta, né? Então, Santa Teresa tinha uma frase também, né? Que nunca ela fez nenhum serviço a Deus que não fosse pago com algum trabalho. Santa Teresa, para você ter uma noção da estatura espiritual dessa mulher, a perseguição que ela sofria vinha da igreja, dos homens da igreja que tinham ela como uma herege, porque ela é do tempo de Lutero ali, e dos grandes homens da cidade, do país. Então ela é perseguida nesses dois escalões. E aí ela tinha como penitência se macerar, se mortificar por aquilo que esses homens sofriam, faziam ela sofrer. Então o pecado que esses homens cometiam com ela se penitenciavam para que Deus tivesse misericórdia deles. Em vez dos caras se penitenciar pelos seus pecados, ela que sofria ofensa, ela que sofria injúria, ela que sofria calúnia, ela que sofria perseguição, ela ofertava penitências pelos seus algozes. Cara, isso é tremendo demais. Chorar o pecado alheio e fazer penitência por eles. Um dia, Jesus aparece para ela e faz também um pedido, como fez... Um pedido não, dá a ela a graça de escolher, de pedir algo para Cristo que ele ia realizar. Como ele fez com São Tomás de Aquino, como ele fez com Santo Inácio de Loyola. São Tomás de Aquino fala nada mais do que a ti mesmo, né? Eu não quero mais do que o Senhor mesmo, a tua presença me basta. Santo Inácio de Loyola fala, não desejo outra coisa mais do que sofrer ainda mais por ti. Mas Santa Teresa d'Ávila, quando Jesus faz essa entrega para a alma dela, ela pede para que tivesse eficácia a intercessão dela por aqueles que recorressem a ela diante de Deus. Olha o coração dessa mulher. Tem coisas que a Santa Teresa viveu que dificilmente você vai encontrar, né, na vida de algum santo. Por exemplo, chegou um tempo dela jejuar 7 meses no ano, de fazer jejum 7
meses no ano. Claro que ela não ficava sem comer, né? Provavelmente, de repente, um jejum a pão de água. O escritor não traz aqui como era esse jejum. Aí outra coisa é antepor o padecer por Deus ao ver Deus. O desejo de sofrer primeiro por Cristo maior do que o desejo propriamente de contemplar Cristo face a face. Às vezes ela passava dias sem comer nada. E isso daqui para mim é o que mais impactou. Que Santa Teresa d'Ávila chegou a querer estar no inferno até o dia do juízo só pela salvação de uma alma. Então, às vezes esses heróis, esses gigantes da fé, o testemunho deles não chegam para a gente numa homilia paroquial, dominical, semanal, na festa dela, em especial a grandeza dessa mulher. Você vê que Teresa, quando ela arrisca a sua vida, a sua honra e a perfeição de sua alma, ela cresce ainda mais. Todo mundo sabe que Santa Teresa era muito doente, muito enferma, né? Chegaram até um dia a velar ela. Ela teve um velório dela, com vela e tudo, e de repente ela levanta do caixão, porque a mulher ficava mal. E aí chegou um determinado momento e ela sofria porque ela queria se penitenciar e não podia pelo seu estado de saúde, seu estado físico. Mas chegando um ponto na sua vida, na sua própria enfermidade, que ela toma a decisão de se penitenciar, de tratar o seu corpo com rigor na enfermidade, ainda que perdesse a vida. A saúde que os remédios não davam encontrou nos riscos que se propunha a penitência. A penitência com que mais havia de enfermar, lhe crescia a saúde. E com o trabalho com que mais havia de enfraquecer, se lhe aumentavam as forças. Então, quando ela toma essa decisão de macerar o seu corpo, aquilo que o remédio não proporcionava para ela, a penitência vai dando de vigor para essa mulher se penitenciar e trabalhar. Quantos Carmelos ela fundou? Uma mulher incansável, que ia a pé, que ia a cavalo. Aí na honra, tem um fato da vida dela que é tremendo, quando ela é acusada, que ela acolhe uma sobrinha dela que está grávida. E aí quando essa criança nasce, as pessoas da cidade começam a falar que esse bebê era dela. E aí as irmãs do Carmelo chegam para ela e falam: mãe, a senhora não vai se defender, estão te acusando de ser mãe dessa criança. Santa Teresa d'Ávila fala: tantas vezes eu fiz coisas erradas e Deus me privou de que viesse à tona os meus erros. E ainda, em muitas delas eu até saí bem vista. Então, para reparar às vezes que Deus não permitiu que viesse à tona, isso acontece com a gente a todo momento, os pecados ocultos, as falhas, a ira, as brigas dentro de casa, tudo aquilo que Deus não permite que venha a público, mas que Ele olha para nós e vê ali com tristeza a nossa atitude. E às vezes nós saímos até como bonzinhos num trabalho, no retiro, que você está cheio de raiva dentro do teu coração, e aí você, né, as pessoas até acham: nossa, o cara é santo, olha a atitude dela, como ela é uma mulher virtuosa. Então Santa Teresa, entendendo isso, ela fala para reparar às vezes que era para mim que as pessoas teriam razão de me julgar, e Deus não permitiu. Dessa vez que é mentira, eu não vou me defender. Que tremendo isso, irmão. Que tremendo o testemunho dessa mulher. As perseguições que se expôs quando empreendeu
reduzir a regra carmelitana na sua raiz, no seu rigor, na sua inteireza, do seu primeiro instituto, foram maiores do que se podem imaginar e do que parece se podiam sofrer. O mundo se levantou contra essa mulher que quis dar este passo. Os bons da igreja e os bons do mundo, como eu falei, era chamada de fingida, de hipócrita, que ela era iludida pelo demônio. Só que o que acontece? Essas mesmas pessoas que desacreditaram dela, quando veio à tona que essa mulher era quem era, a estimaram ainda mais. As mesmas pessoas que injuriaram ela, tiveram ela com maior honra. Por quê? Porque ela silenciou, porque a postura dela não foi uma postura de querer se defender. E quando ela foi perseguida, as pessoas que perseguiam ela, quando viram que estavam perseguindo uma santa, com maior satisfação, com maior aplauso, com maior admiração, olharam para Teresa d'Ávila. Ah, meu irmão, em relação à obra, não, aqui é em relação à honra, né? Então, a vida, a honra e a perfeição da alma, né? Ela cresce na santidade, com tudo isso que vai permitindo. Quanto mais questionaram a santidade dela, mais ela tem 4 coisas que eu quero comparar aqui. Não quero que esse áudio fique longo, mas que é muito rico também, que o Padre Antônio Vieira trabalha sobre aquelas 10 virgens que Jesus, das prudentes e das imprudentes, em Mateus 25, se eu não me engano. O Padre Antônio Vieira fala o seguinte: até as prudentes foram imprudentes comparadas a Santa Teresa d'Ávila. Primeiro, em relação à obra, porque existe uma ordem para aquelas 10 virgens, de vigiar. E se você ler a palavra, você vai ver que as 10 dormiram, quando elas haviam de vigiar. Teresa d'Ávila, ela vive aquilo que o Provérbios fala, né? Que até durante o sono o coração vigia, a alma está ligada em Deus. Era uma mulher vigilante, preparada para Cristo, para o convite de Cristo. Ela estava desperta, ela estava ligada, meu irmão. A segunda coisa que as virgens não viveram e que Santa Teresa viveu, a palavra. Não basta quando haviam de dizer. O que é isso daqui que eu coloquei, será? Isso daqui é o não baste, é porque as virgens falam, né? Que as prudentes, né? Que não basta. Isso daqui não basta só para nós, né? Vão lá com vocês comprar. Quando elas deviam dizer que deviam estar preparadas, né? Então excede. Era o que eles... A crítica que o Padre Antônio Vieira faz aqui em relação a Santa Teresa d'Ávila, que é uma mulher que sempre estava cheia, né? O terceiro ponto é o pensamento, porque aquelas virgens não correram risco em ajudar a outra, elas foram egoístas, e Santa Teresa d'Ávila é uma mulher que corre risco por causa da caridade. E a quarta coisa é a omissão. Não pediram por quem ela pediu. Então, as virgens fazem um pedido também para elas, né? E elas esquecem do pedido, elas são omissas, elas não intercedem diante do Pai para aquelas que ficaram, para as imprudentes. Então, que esse vídeo, meu irmão, possa te levar nessa hora também a olhar para essa santa que arriscou tudo e que tem grandes ensinamentos aí para nos trazer, espirituais, humanos. Que Santa Teresa interceda por nós nesse dia.
Deus abençoe e salve Maria.